Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 12 da Era dos Impérios. O nome do capítulo, Rumo à Revolução. O capítulo ele fala basicamente que no final do século XIX, né, enquanto os países ricos eles viviam uma era de prosperidade, né, chamada Belle Époque, outros impérios eles estavam em crise, né? Com revoluções assim prestes a explodir. No México, por exemplo, né, a insatisfação popular levou a uma revolta muito grande em 1910. Na Rússia, operários e os camponeses, né, eles estavam se preparando para poder derrubar o czar. E essas revoltas somadas à Primeira Guerra Mundial, isso mostrava que o mundo ele estava assim à beira de uma transformação muito radical, né, que ia marcar o fim de uma era e o começo de um novo período, né, de mudanças sociais. Bom, vocês podem ter reparado que eu estou olhando muito para cá, que o resumo do capítulo está no monitor aqui na minha frente, ele vai ficar na tela. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Se vocês tiverem interesse nas demais obras, né, dessa coleção do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal, vou deixar em algum lugar para vocês acessarem, e também a playlist desse livro, né, que por sinal está quase acabando. Bom, apresentações feitas. Deixa eu começar aqui a leitura, pessoal, para a gente poder fechar logo esse trabalho. Eu te convido a ficar até o final. Se você curtir, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. E é isso, bora lá. Bom, nos últimos anos do século XIX, os países mais avançados eles pareciam estar vivendo um momento de paz, né, de prosperidade e tudo mais. As economias elas estavam crescendo, as crises anteriores, como a Grande Depressão, elas pareciam ter sido superadas. Politicamente, os governos estavam conseguindo controlar as tensões sociais e também evitar as revoltas que já estavam acontecendo, criando assim, uma sensação, uma atmosfera de segurança. Esse período ele ficou conhecido como a Belle Époque. É bom guardar esse nome. É uma época em que a vida era assim, confortável e próspera, né, para as elites ocidentais. E os líderes acreditavam que estavam em um tempo de estabilidade e crescimento contínuo, né? Que esse crescimento não ia parar. Enquanto isso, nas outras partes do mundo, a situação já era bem diferente, né? Entre 1880 e 1914, muitos lugares estavam passando por revoluções ou estavam à beira de uma revolução, né? Tem uns exemplos aqui, ó. Império Otomano, Rússia, China, Irã, também o México, eles estavam enfrentando crises internas e também bastantes conflitos, né? Em alguns casos, essas crises contribuíram assim, diretamente para o começo da Primeira Guerra Mundial. Esses impérios que já estavam enfraquecidos, né, pelas antigas formas de governo, de sociedade, eles foram ainda mais abalados por esses acontecimentos. E a estabilidade que parecia existir no Ocidente não era a mesma nessas regiões. Nessas regiões a parada era muito diferente. Os grandes impérios, como o Império Russo e o Habsburgo, eles estavam assim quase desmoronando. Esses impérios eles eram uma mistura de países mais avançados e outros mais atrasados, né? E foram bastante afetados, né, pelas revoluções e pela guerra que estava prestes a acontecer. Ao mesmo tempo, os impérios mais antigos, né, como o chinês, né, e também o Império Otomano, eles não conseguiram se adaptar às mudanças da época, diferentemente do Japão, né, que seguiu o modelo ocidental e evitou se tornar dependente de outras nações. Esses acontecimentos eles marcaram o fim, né, de uma era importante da história, com grandes mudanças no mundo inteiro. Países poderosos como a Rússia, a Grã-Bretanha, estavam em busca de mais influência e de controle sobre outras regiões. Isso acabou afetando o Império Persa, né, que hoje em dia é o Irã e também o Marrocos. No caso do Império Persa, esses dois países, né, a Rússia e a Grã-Bretanha, eles tentaram influenciar nas decisões políticas do governo. Essa interferência externa, junto com a presença de três grupos importantes
dentro do Irã, os intelectuais, né, que admiravam as ideias ocidentais, os comerciantes dos mercados locais e o clero muçulmano, esses três grupos, né, criou um ambiente assim, de muita tensão. Essa mistura de pressões externas, né, e também internas acabou resultando em uma revolução que começou a se manifestar entre 1890 e 1892. Né? É bom dar uma conferida nessa revolução. Depois de alguns anos de instabilidade, né, e também influência da derrota russa na guerra russo-japonesa e também pela Revolução Russa, o Irã finalmente ele adotou uma constituição em 1906, né, tentando se modernizar e proteger, né, a sua autonomia. Já o Marrocos, né, por estar em um lugar estratégico no mapa, acabou chamando bastante atenção de países europeus, como França, Grã-Bretanha, Alemanha e a Espanha. A monarquia marroquina estava enfraquecida, né, que tornou mais fácil para esses países entrarem no território marroquino. No final das contas, a França e a Espanha dividiram o Marrocos entre elas, enquanto a Grã-Bretanha ela garantiu que os seus interesses, né, na cidade de Tanger fossem protegidos. Apesar do Marrocos continuar sendo teoricamente independente, essa divisão causou assim, uma série de crises entre os países europeus, ajudando a criar o clima que levou à Primeira Guerra Mundial. Então, se por acaso caiu alguma questãozinha envolvendo Marrocos em Primeira Guerra Mundial, o que é uma coisa incomum que a gente não costuma ver em livro didático, agora você já sabe o que rolou. Né? Muito importante essas informações. Bom, Irã, né? A Pérsia, né? Que hoje é o Irã, ela conseguiu se manter independente, né? Pelo menos no papel, até a Revolução de 1979. Mesmo com algumas limitações, eles não foram dominados por completo. Já o Marrocos, né? Acabei de falar, não teve a mesma sorte. Eles perderam a sua autonomia e enfrentaram muitos problemas, né? Para controlar todo o território, principalmente por causa da resistência dos clãs berberes, que são grupos indígenas da região, clãs berberes. Bom dar uma pesquisada. A razão pela qual as histórias desses dois países assim foram tão diferentes tem muito a ver com o interesse das potências europeias. Né? As grandes nações da Europa estavam de olho no Marrocos e não paravam de brigar entre si para ver quem ia dominar o país. Né? Essa disputa entre os europeus acabou afetando muito mais o Marrocos do que a Pérsia, ou seja, o Marrocos realmente foi mais afetado. Prosseguindo, galera, no século XIX, China passou por momentos bem difíceis, né? Tanto dentro quanto fora do país, por causa de pressões externas. Né? Internamente, teve revoltas como a de Taiping, que queriam mudar o governo. E de fora, as potências estrangeiras começaram a influenciar e até mesmo a controlar partes da China. Isso fez com que o governo central ficasse cada vez mais fraco. Né? A China, na prática, ela perdeu assim, bastante da sua autonomia, mesmo ainda sendo oficialmente independente. Esse enfraquecimento do poder imperial chinês, né, levou à revolta dos Boxers em 1900, onde muita gente se levantou contra a presença estrangeira e também a modernização forçada que estava rolando na China. A revolta de Taiping e a revolta dos Boxers. Muito importante dar uma conferida mais a fundo. A China estava passando por um momento assim, bem complicado. Né? Tinha 3 grupos principais que resistiram ao imperialismo, né, e à desintegração do país. Né? Vamos lá, o primeiro, que foi a corte imperial, era formada pelo governo tradicional que queria assim, modernizar a China, mas sem abandonar as tradições antigas. Né? Eles queriam modernizar sem se super ocidentalizar. O segundo, as sociedades secretas, né? Eram grupos que tinham uma história assim, de rebeldia e resistência contra o governo e também contra as influências estrangeiras. Né? Eles sempre foram contra quem tentava dominar a China. Por terceiro, o movimento revolucionário do Sul,
que era um grupo assim mais moderno, inspirado por ideias de mudança, né? Liderados por pessoas como o Sun Yat-sen, não sei como é a pronúncia em chinês, né? Aqui tá escrito, né? Sun Yat-sen. Eles queriam basicamente renovar o país e estavam assim, cansados do governo da dinastia Manchu, que era o governo tradicional na época. Apesar desses grupos terem diferenças entre si, eles tinham um inimigo em comum, que era a dinastia Manchu e as potências estrangeiras que influenciavam a China, né? A resistência desses grupos ajudou a derrubar o antigo Império Chinês. Em 1911, o Império Chinês ele entrou em colapso, só que ao invés de surgir um novo governo forte, né, logo de cara, o país acabou se dividindo. O poder foi parar nas mãos de líderes regionais, né, conhecidos como os senhores da guerra. A transição para um novo governo foi lenta, né, com bastante problema, e só, pra vocês terem ideia, só em 1949, quando o Partido Comunista venceu, é que um governo nacional realmente tomou conta, né? Então realmente o país ficou quebrado, muito dividido. Durante esse tempo, né, as sociedades secretas e os grupos que queriam transformar a China em uma república, eles tentaram resistir, né, por mudanças, mas infelizmente eles não conseguiram criar assim um novo país estável, né? Isso deixou a China assim, passando por várias décadas, né, de muita incerteza, muita confusão política. Agora falando sobre o Império Otomano, né, ele começou a enfraquecer a partir do final do século XVII. Então esse enfraquecimento já vinha de um tempo atrás. Eles começaram a perder territórios para outros impérios, né, como o Império Russo, o Império dos Habsburgo. Na região dos Balcãs, por exemplo, os países eles começaram a conquistar mais a sua independência. Aos poucos, áreas como o norte da África e também o Oriente Médio foram caindo sob o controle informal de países europeus, né? Reino Unido e França, encabeçando aí a lista. Até 1914, o Império Otomano ele já tinha perdido grande parte das suas terras, né? Mesmo mantendo um controle frágil no Oriente Médio, o Império assim, ele não sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, não deu. Mas, diferente de outros impérios, né, citados, né, o Império Persa e o Império Chinês, o Otomano ele tinha um núcleo forte na Ásia Menor, né? Era formado principalmente por turcos, e esse núcleo serviu como base para a criação de um novo país, que foi a Turquia, né? Depois que o Império caiu. O Império Otomano caiu, a Turquia nasceu, muito por conta desse grupo forte. Em 1908, um grupo chamado Jovens Turcos tomou o poder no Império Otomano com a ideia de modernizar o país. Eles queriam criar um senso de patriotismo assim, que fosse inclusivo, né? E se baseava em ideias do iluminismo francês, que pregavam razão, progresso e tudo mais. Eles tinham um plano de transformar o Império e tornar o Império Otomano mais moderno, né? Só que as coisas assim não saíram como eles planejaram, né? A tentativa de modernização acabou levando o país a se aliar a nada mais nada menos que a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o que de fato foi um erro, porque a Turquia estava do lado perdedor da guerra. Guerra causa prejuízo para todos os lados. Prejuízos fortes para quem ganha e prejuízos ultra absurdos para quem perde. E no caso da Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, o prejuízo foi titânico, foi colossal. Depois disso, o governo passou de um sistema mais liberal e parlamentar para um governo assim mais ditatorial, um governo mais militar. A ideia de nacionalismo turco acabou ganhando força, né? E isso significou que minorias como os gregos e os armenos fossem forçados a se adaptar àquele estilo novo ou simplesmente expulsos da Turquia. Ou você se militarizava, nacionalismo militar, aquela coisa bem retona, ou meu irmão, sai fora. É assim, outro se converte, outro mete o pé. Assim, né, a tentativa de modernizar o Império, ele acabou.
acelerando a sua própria queda, né? E acabou resultando nessas políticas muito mais rígidas. Depois da guerra, o líder Kemal Atatürk, acho que é assim que se pronuncia, ele ajudou a criar um novo tipo de governo na Turquia. Ele queria modernizar o país, então ele fez várias mudanças importantes. Ele acabou com o islamismo como a religião oficial, ele começou a usar o alfabeto romano, né, o mesmo que a gente usa aqui, e também garantiu que as mulheres pudessem ir à escola, né, o que para aquela galera lá era um passo gigante. E mesmo com esses esforços, foi difícil de mudar a vida das pessoas no campo e forçar essas novas regras, né, impor essas novas regras. A Revolução Turca, ela foi muito importante porque ela ajudou a formar a Turquia moderna e nacionalista que a gente conhece hoje. Apesar de outros eventos como o fim do Império Otomano, a Primeira Guerra Mundial, eles terem sido mais comentados, né? As mudanças feitas na Turquia tiveram assim, um impacto muito grande, né, na criação do país e de como ele é agora. Galera que está acompanhando as novelas turcas, muito boas por sinal, quiser dar uma estudadinha, já tá aí um bom começo. Prosseguindo, pessoal, agora vamos falar um pouco do México, né? 1910 começou uma revolução que foi assim importante pra caramba, né? Mas não chamou tanta atenção fora do próprio México, né? Exceto por quem? Pelos Estados Unidos. No começo parecia assim só mais uma mudança violenta de governo. Lá teve várias, né? Como muitas que aconteceram, no geral, né, em toda a América Latina no século XIX. Só que com o tempo ficou claro que a Revolução Mexicana era uma parada muito mais importante, porque foi foca nessa informação. Foi a primeira grande revolução em um país agrícola do terceiro mundo. Guarda isso para vocês, muito importante. Só que na época, ela acabou ficando assim um pouco ofuscada por causa de quê? Das grandes notícias sobre a Revolução Russa, cara. Tava rolando ali, meio que em paralelo. Revolução Mexicana, ela foi uma das primeiras grandes revoluções em países que ainda estavam sob o controle colonial ou que eram dependentes, né? Nessa época, muitos lugares ainda eram dominados por potências estrangeiras e qualquer tentativa de revolta era geralmente sufocada, assim, muito rápido. Só que no México, né, as pessoas comuns, o povo, né, como os trabalhadores e também os camponeses, eles começaram a se unir e lutar contra a opressão assim, a vera, cara. Enquanto isso, né, em outros lugares colonizados, começaram a surgir movimentos que queriam assim, acabar com o domínio estrangeiro, mas ainda não tinham o apoio de pessoas importantes, né, de elites que poderiam efetivamente transformar esses movimentos em grandes forças políticas. Na Índia, as pessoas estavam ficando cada vez mais descontentes com o domínio britânico. A burguesia e os profissionais, eles queriam mais liberdade e autonomia. Em 1885 foi criado o Congresso Nacional Indiano para poder representar, né, esse descontentamento. Líderes como o Bal Gangadhar Tilak e o Mahatma Gandhi, difícil alguém não conhecer, né? O primeiro eu mesmo desconhecia. Eles foram assim essenciais para poder mobilizar as pessoas. O Gandhi, especialmente, ele trouxe uma nova forma de liderança que mostrava política e espiritualidade ali caminhando lado a lado, né? E isso teve assim um impacto muito forte na população indiana que era bastante espiritualizada. Com isso, né, mesmo que os britânicos eles ainda tivessem no controle, era óbvio que a Índia ia acabar, né, ganhando de alguma forma a sua autonomia. A maior fraqueza do imperialismo a nível global, né, estava nos lugares onde a influência era indireta, como no México, né? Embora o México ele fosse independente, a economia dependia muito dos Estados Unidos. As pessoas no poder do México achavam que modernizar o país com investimento estrangeiro era um avanço, mesmo com a influência americana. O Porfírio Dias é um cara legal também vocês darem uma pesquisada sobre esse camarada, que ele era o presidente desde 1870, olha só.
ele estava à frente dessa transformação econômica. Mas enquanto alguns se beneficiavam, né, e ficavam ricos, muita gente comum, né, o povão, estava insatisfeito porque eles simplesmente perdiam as suas terras, especialmente nas áreas rurais do centro e do sul do México. Galera da área rural, perder terra, meu irmão, é perder tudo. A Revolução Mexicana ela começou em 1910, porque muita gente estava insatisfeita com o jeito que o país estava sendo governado, né? E com a crise econômica, né? Que acabou piorando bastante toda a situação. O líder, né? O Porfírio Dias, que estava no poder há muito tempo, acabei de comentar sobre isso, ele foi derrubado depois que ele fez uma eleição desonesta contra Francisco Madero. O Madero acabou ganhando, mas foi assassinado poucos dias depois. Isso levou assim, a uma grande revolta social, especialmente nas áreas rurais, né? E também na fronteira. A situação virou um completo caos e o país entrou assim, em uma revolução real, né? A Revolução Mexicana, ela foi assim uma grande mudança no México. Algumas figuras importantes dessa revolução: Emiliano Zapata e Pancho Villa, né? Bom dar uma olhada nesses dois caras. O Zapata, ele ajudou a distribuir as terras para os camponeses do sul do México, enquanto Villa, ele tomou as fazendas do norte para dar comida e recursos para o seu próprio exército, né? Durante a Revolução, o país ele ficou instável, né? Óbvio, e a situação política não ficou resolvida até 1914. O México ele só começou a se ajeitar ali, né, e definir a sua nova forma de governo e também de sociedade no final da década de 1930, né? Foi um período assim de muita transformação do país, um período longo. Lá o pau quebrou firme. A Rússia, né, estava crescendo muito rápido. Em alguns lugares achavam que o país podia ter se tornado muito mais próspero e também moderno. Mas a revolução que aconteceu depois, né, impulsionada pela Primeira Guerra Mundial, mudou tudo isso. Na época, a ideia de uma revolução parecia assim inevitável, porque o Império Czarista era muito antiquado, muito mesmo, né? E tinha muitos camponeses que estavam muito, eu tô falando muito direto porque tudo era muito, muito descontentes. Eles estavam assim muito frustrados porque mesmo depois da servidão ter sido abolida em 1861, a agricultura ela não se modernizou o suficiente. Ela basicamente não se modernizou. Isso fez com que o país ele dependesse mais do mercado externo, né, do mercado mundial, e aumentasse a sua produção e exportação de grãos, mas os problemas sociais continuavam. Ou seja, eles aumentaram a produção, aumentaram a exportação e tudo mais. Só que os problemas sociais não cessaram. Os camponeses russos eles estavam assim muito insatisfeitos porque o governo czarista ele não fazia reformas agrícolas que realmente ajudassem os camponeses, né? Mesmo depois que a servidão foi abolida, acabei de falar sobre isso, muitos camponeses eles continuavam pobres, galera, e tipo pobre de maré de si. Eles enfrentavam assim impostos muito altos, né? Ganhavam pouco pelas colheitas. As comunidades camponesas que trabalhavam juntas, elas começaram a se organizar para poder lutar pelos seus direitos e contra os nobres e o governo. Dentro dos grupos revolucionários, havia, né, debates sobre a importância dessas comunidades para poder mudar a sociedade russa. Nos anos 1890, a Rússia passou por uma rápida industrialização, que significa assim, que muitas fábricas, né, e indústrias surgiram e as cidades cresceram muito rápido. O governo czarista ele incentivou isso para poder modernizar o país. Com mais fábricas e cidades surgiram, consequentemente, muitos trabalhadores urbanos e também um movimento operário que queria assim, mudanças mais radicais na sociedade. Só que essa industrialização ela não aconteceu assim de forma igual em todo o país. Em regiões como Polônia, Ucrânia, o Azerbaijão, o governo ele tentava forçar a cultura russa, sobre as populações locais, né? E isso se chama uma tentativa de russificação. Guardem isso. O que só aumentou os conflitos, né, entre
entre o governo e essas galeras aí. Esses problemas sociais, né, regionais, junto com a insatisfação geral com o governo, ajudaram a criar condições para a Revolução Russa, né, que ia mudar completamente a Rússia no século XX. Depois de 1830, muitos liberais europeus estavam do lado da Polônia, né, na sua luta contra o governo czarista. Mas depois de 1863, o movimento polonês ele enfraqueceu. E lá por 1870, esses liberais eles começaram a apoiar uma revolução na Rússia, uma revolução real. No início, quem estava, né, atrás dessa revolução eram principalmente as pessoas educadas, como filhos de nobres, né, e burgueses, além de muitos judeus. Entre eles, os Narodniks, acho que é assim que se pronuncia, que eles eram um grupo que queriam ajudar os camponeses, né? E eles eram assim muito ativos. Só que depois do assassinato do czar Alexander II, né? Em 1881, os Narodniks eles foram perseguidos, né? E foram obrigados a se dispersar. Mas na década de 1900, eles se reorganizaram, né? Formaram um partido revolucionário social. E dessa forma, né, eles voltaram a ganhar apoio dos camponeses e também começaram a utilizar táticas mais violentas, né? Depois que os Narodniks, né, eles perderam força na Rússia, os revolucionários começaram a seguir as ideias do Marx, né, que falava sobre luta de classe, socialismo e tudo mais. No final do século XIX, eles se organizaram em partidos que queriam mudar o país para um sistema socialista. Entre esses grupos, né, tinham os bolcheviques, liderados pelo Lenin. Eles se destacaram por serem assim, muito organizados e muito eficazes. Até 1912, os bolcheviques eles eram os mais influentes entre os trabalhadores russos. Ponto. A situação social estava cada vez mais tensa e isso, junto com a frustração com o governo, levou à Revolução de 1905. Né? Esse movimento ele foi marcado por greves, né? Grandes revoltas, também na cidade, no campo, né? O que forçou o governo czarista a prometer algumas mudanças, né? Como a criação, por exemplo, de uma Constituição. E apesar de ter tido assim, grande impacto, a Revolução Russa, né, de 1905, não era vista como uma revolução socialista total. Né? Muitas pessoas achavam que isso só levaria a um sistema político mais ocidental, tipo um parlamento no máximo, né? Em vez de transformar a Rússia efetivamente em um país socialista. A instabilidade do governo czarista ela ficou bem clara com a guerra russo-japonesa, né, de 1904-1905. Ali, a Rússia perdeu essa guerra e isso fez o povo ficar assim, ainda mais descontente com o czar. O czarismo que muitas vezes incentivava o ódio contra os judeus, viu que muitos judeus começaram a se juntar a movimentos revolucionários, né, para tentar controlar o socialismo. O governo tentou mexer nas leis trabalhistas e criar sindicatos falsos que eram controlados pela polícia. Mas isso só fez assim, o povo ficar ainda mais irritado. Né? A Revolução de 1905 ela teve muitas greves, teve a criação dos sovietes, são grupos de trabalhadores que se organizavam, né? Como o Soviete de São Petersburgo, famoso, bom dar uma conferida depois mais a fundo. Esses sovietes eles foram importantes para poder organizar as greves e também as revoltas dos camponeses, né, que ajudou a enfraquecer o poder do czar e iniciou as mudanças assim mais efetivas na Rússia. Os social-revolucionários eles pensavam que davam para poder transformar as comunidades de camponeses em lugares socialistas. Mas isso estava ficando assim cada vez mais difícil e só estava acontecendo em alguns kibbutzim da Palestina, onde os judeus que saíram da Rússia estavam fazendo isso, eles estavam fazendo esse trabalho. Lenin, por outro lado,
Ele achava que a burguesia russa era fraca demais para poder comandar o país depois do fim do czarismo. Então, ele decidiu que a revolução ele precisava ser feita pela classe operária. Por quem? Pelos trabalhadores. Organizada por um partido de revolucionários, né? E com apoio dos camponeses que tinham assim, um papel muito importante na Rússia. Eles tinham um papel realmente muito brabo na Rússia. Essa ideia, né, de usar a força dos trabalhadores e também dos camponeses foi uma parada fundamental para o pensamento do Lenin até 1917. Entre 1912 e 1914, a Rússia estava passando por um momento de muita agitação social, né? E isso estava mostrando que uma nova revolução estava se aproximando pra caramba. O czar estava tentando controlar a situação, né? Com repressão, reformas para poder criar uma classe de camponeses assim, mais conservadora, leal e tudo mais. Mas essas medidas elas não foram suficientes para poder parar o descontentamento dessa galera, né? Que trabalhava nas fábricas, que estava se mudando para as cidades, estava todo mundo descontente e o czar total perdendo o controle. Embora essas reformas elas tenham funcionado um pouco para poder fazer alguns camponeses se tornarem mais conservadores, a rápida industrialização e a migração das pessoas para as cidades acabaram ajudando os bolcheviques, né? Isso junto com o fracasso das reformas políticas e também a crescente instabilidade do país em todos os campos, né? Isso mostrava que o regime czarista ele realmente estava muito perto de cair. A Revolução Russa foi uma tentativa assim, de mudar a Rússia, mesmo que não tenha mudado tudo como os revolucionários queriam, né? Mesmo assim, mostrou que o país tinha força para poder causar grandes mudanças e também inspirou outros movimentos revolucionários em lugares como o Oriente Médio e também a Ásia. A Rússia era uma potência assim, muito importante no mundo e a Revolução Russa foi assim, um grande evento em escala global, influenciou tudo. A Rússia era um país grande, um país avançado em alguns aspectos, mas ainda tinha uma parte da população vivendo assim, de forma bem atrasada. O que fez com que a sua revolução influenciasse tanto países ocidentais quanto os países orientais. Por isso que a Revolução Russa foi um ponto-chave na política global do século XX. Bom, galera, esse foi o resumo do final do capítulo 12 da Era dos Impérios. Eu espero que vocês tenham sobrevivido até aqui. Não sei se o microfone captou o cachorro do vizinho chorando. Se sim, peço desculpas. É uma situação muito desagradável e totalmente fora do meu controle, infelizmente. E eu espero não ter atrapalhado os estudos. Em todo caso, se deu para dar uma moral para vocês, se o conteúdo serviu de ajuda, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Próximo vídeo a gente vai fazer o capítulo 13 e depois finalizar a obra para poder partir para o último livro dessa coleção do Hobsbawm. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, bons estudos para vocês, até mais.